Meu nome é Giovanni, eu pastoreio ali junto com o pastor presidente, que é o pastor Neil Barreto, a Igreja Batista Betânia em Sulacap, e eu auxilio ele ali no ministério, com o Ministério dos Adolescentes, chamado Toca da Justiça. A gente tem um templo lá só para adolescente, tivemos a oportunidade de levar os irmãos aqui, foi muito legal, né, Léo? E a galera que foi lá, está aqui, diga amém. Tá vendo? Essa galera que dança muito, que, né, parece que não tem osso, mas está aqui numa bênção. Agora, vou falar uma coisa para você, pastor. Fiquei muito preocupado. Porque quando o irmão chegou aqui e falou assim: os solteiros fiquem de pé, as solteiras fiquem de pé, o pessoal fica acanhado. Aí fica reclamando: Senhor, por que, Senhor, está demorando tanto? A tua bênção pode estar nesse lugar e você está reclamando, perdendo a oportunidade. Quem não é visto não é lembrado. Aí o pastor chega aqui, meu irmão, você está de. Você é só. Velho, olha só. Entre a tua vergonha e a sua realidade, fica com a realidade, porque a vergonha vai impedir da possibilidade daquilo que Deus tem para realizar na tua vida ser realizada. Simples. Então eu vou pedir mais uma vez, desculpe reiterar uma vez mais, as meninas solteiras, aquelas bonitas, aquelas cheirosas do Senhor, as varoas de Deus, a mulher de Deus, fica de pé aí, fica de pé. Fica, não senta não. Não senta não, fica, continua. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Isso. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Olha só, todo mundo que está sentado, provavelmente, né? Já está casado, passou pela mesma situação com você. Isso faz parte do ciclo natural da vida. Você não pode ser depreciada pelo fato de estar numa condição que você está. Isso significa que você dá valor pelo que você é. Você não está procurando qualquer um. Tem muita gente procurando o homem de Deus, mas primeiro tem que ser de Deus para buscar aquele que é de Deus para si. Entendeu? Então, antes de procurar um homem de Deus, seja de Deus. Pode sentar, meninas. Meninos, homens, varões, vasos. Tá solteiro? Fica de pé. Isso, olha lá, isso aí. Isso, meu irmão, isso mesmo. Não há problema nenhum em estar solteiro. Isso. Que mal faz? Isso. Amém? Agora você pode sentar, né? Agora qual o próximo passo disso? Se permita. Paga uma coxinha, exatamente ali na cantina. Tem nada demais. Olha só, lá na toca, agora eu não posso mais fazer isso porque os hormônios dessa geração não se convertem. Antigamente os hormônios se convertiam, né? Os hormônios tinham 30, 60, 100 por 1. Adolescente hoje tem um tesão de 12 ursos dentro da caverna. Sabe por que adolescente tem um tesão de 12 ursos dentro da caverna? Porque o urso passa a primavera todinha dormindo. Quando ele acorda, a primeira coisa que ele quer é o quê? É a ursa. Ele não quer comer mel, entendeu? Ele quer a ursa. Então, adolescente tem um tesão de 12 ursos trancados. É um hormônio pra caramba, entendeu? Tu engravida só em passar. É tipo abelha, pelo pólen, entendeu? O negócio é sério. Então, assim, é uma coisa perigosa. Então você vem para cá e se permite. Eu colocava uma asa de anjo, pegava uma flecha e jogava a flecha, pegava uma flecha e se confeccionava uma flecha de coraçãozinho e falava assim, ó, se você está interessado numa menina, você vai pegar essa flechinha aqui com carinho, né, com delicadeza. Oi, tudo bom? Bota teu telefone, coloca ali, bate para conversar. Aí teve um irmão lá da igreja, rapaz, mas tu não está incentivando a coisa não? Eu falei, mais incentivo que o funk faz lá fora? Mais incentivo do que o mundo, mais incentivo do que o Tinder? Claro que não. Se tem uma coisa que a gente pode proporcionar, é relacionamento. Aí para pensar, quase que 100% das pessoas que estão aqui, estão pelo menos na mesma visão teológica que você. A mesma denominação. Então existe a grande probabilidade de hoje você conhecer o amor da tua vida. Amém? Se hoje tem a grande probabilidade de você conhecer o amor da tua vida, diga amém. Então agora, se você já disse amém, meu irmão, ouviu quem disse amém? Você registrou. Então é isso. Isso é o mais importante.
Gente, vamos lá. Eu preciso falar algumas coisas para você. Lembrei, sou casado, a minha esposa é a Carolina, ela está lá na minha casa me esperando. Eu cheguei e ela falou assim, já está voltando? Ô, mulher ciumenta, né? ou é saudade ou é ciúme, né? Mas é saudade, acredito eu, preocupação, né? Gente, vamos lá. Eu quero trazer uma mensagem aqui um pouco parecida com a mensagem que eu preguei a última vez que eu estive aqui, porque eu me lembro nitidamente que eu preguei sobre pós-modernidade. Eu acho que eu preguei Apocalipse capítulo 3. Não tenho certeza exatamente se foi isso que eu falei, mas eu tenho certeza absoluta que eu falei sobre pós-modernidade. Eu sempre gostei de fazer uma leitura do nosso tempo. Eu sempre gostei de entender a nossa geração. E quando a gente entra nesse processo que a gente vive hoje, social, podemos dizer assim, diante da sociedade, a gente percebe que as coisas estão mudando de uma forma muito acelerada. Às vezes isso é um pouco preocupante, porque a gente não tem tempo para amadurecer nada, as coisas estão chegando de forma muito rápida para a gente, às vezes o amadurecimento, ele não é orgânico, ele é técnico, ele não é natural, é como se você arrancasse uma manga verde e tivesse que embrulhar num jornal, colocar dentro do forno, para ver se você usa de uma outra forma, para que aquilo que era natural, fosse tirado do natural e fosse inserido dentro de um contexto por conta de uma pressa. A gente vive com pressa e não sabe por quê. Eu moro da minha casa para a minha igreja, são 4 minutos. Às vezes eu me pego dirigindo, da minha casa tem uma reta enorme, que eu boto 120 no carro. E um dia eu botei 120, quando eu cheguei perto do sinal, eu freiei e falei, mas por que eu estou correndo? Por que eu estou correndo? Porque a gente anda correndo. Parece que a gente está o tempo todo atrasado. Porque a gente é péssimo administrador do nosso tempo. A gente não consegue fazer uma leitura do nosso tempo. Deus nos deu 2 formas de analisar o tempo. Nosso tempo e o tempo dele. Deus atua no Kairos, o tempo de Deus. O tempo de Deus o Kairos, é um tempo que não se submete à nossa natureza humana. E Deus concedeu a nós o Cronos, que é esse tempo que a gente vive, que a gente depende, né, dessa cronologia que a gente está aqui, igual esse relógio do Faustão, enorme. Então é exatamente isso, a gente depende desse tempo. Essa geração é uma geração que não administra muito tempo e às vezes ela acaba confundindo, mas a vida cristã, a fé cristã, ela pode ser anexada ao Cronos e o Kairos, o tempo de Deus. E quando a gente não consegue anexar a administração do tempo Cronos com o tempo Kairos, a gente vive uma vida desequilibrada. Isto é, eu preciso discernir o tempo de Deus na minha vida e eu preciso administrar o meu tempo que Deus deu para mim para administrar. Porque Deus não vai fazer por você aquilo que só você pode fazer por você. Isso significa que nessa fase é a fase que você tem que estudar, é a fase que você tem que produzir, para que mais tarde você venha colher. Se você não produzir no Cronos, o Kairos não vai se alinhar com você. Por isso que tem gente que está desesperado querendo uma coisa que Deus não vai conceder, porque se Ele der uma coisa para você fora do tempo dele, já que você não administrou bem o seu tempo, logo aquilo que Ele te der vai ser desperdício. A garota até riu, você entendeu? Vou dar um exemplo claro aqui para você. Como é que Deus vai te dar uma coisa se você vai, uma vez administrando aquilo vai fazer mal para você, ou aquilo você vai se afastar da presença do Pai? Como é que Deus vai te dar um marido se você não está se preparando para ser esposa? Como é que Deus vai te dar uma mulher de Deus se você não está preparando para ser um bom marido? Como é que você faz para ter aquilo que você anseia? O ciclo natural começa estudando. Desenvolva uma faculdade, depois vá para o emprego. E depois que você tiver todas essas matérias-primas, Deus vai estar prontinho para realizar tanto o seu querer como o seu efetuar. A gente vive um tempo em que a gente quer utilizar caminhos tortuosos para conquistar coisas que na verdade ferem os princípios, tanto do Cronos humano como do Kairos, o tempo de Deus. Eu não quero falar exatamente sobre isso, mas eu queria fazer uma análise do nosso tempo, não no tempo Kairos, nem do tempo Cronos, mas eu queria fazer uma análise da era. A era, podemos dizer assim, é o tempo sociológico que a gente vive. O tempo que a gente vive. Vou dar um exemplo, uma análise bem eficaz do tempo sociológico da era. A década de 70 no Brasil foi o período da Tropicália. Quando a gente chega na década de 80, quem que a gente lembra? Renato Russo.
Quando a gente vai para a década de 90, quem é que a gente lembra? De Cazuza. Por que você está usando esses termos um pouco mundanos, de referências de pessoas mundanas? Eu estou falando isso porque a igreja, infelizmente, naquele período, não conseguiu produzir conteúdo musical que pudesse influenciar a geração. Mas ninguém pode dizer que, a despeito desses caras não serem cristãos, que eles não conseguiram discernir o seu tempo. A música sempre teve um papel histórico no tempo em que a gente vive. A gente viveu na ditadura, os caras conseguiram traduzir a ditadura em canção. A gente viveu no tempo da rebeldia, os caras conseguiram viver a pós-ditadura, já vindo para o presidencialismo. Renato Russo, ele conseguiu discernir isso. Infelizmente a igreja poderia ter feito isso. Esse era o papel da igreja cristã, esse era o papel do povo de Deus, mas a gente não conseguiu transcender isso. A verdade é que, biblicamente, a gente tem a potencialidade, a gente tem o direito, a gente tem a possibilidade de andar pelo menos a 3 passos à frente da sociedade local. Porque a Bíblia, ela narra o início, o meio e o fim. Como você, tendo em suas mãos um mapa, onde te dá a direção do início, do meio e do fim, e você não consegue saber nem onde você está. A impressão, às vezes, que eu tenho é que essa geração está num período interbíblico. O período interbíblico foi o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E algumas Bíblias antigas tinham como referência 4 páginas em branco, para lembrar os 400 anos que Deus ficou em silêncio. As pessoas não conseguem discernir o tempo. Historicamente, antigamente, a sociedade bíblica brasileira colocava entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento 4 páginas em branco. Infelizmente, até isso, porque tem que economizar. Mas enquanto eles economizam, eles não conseguem discernir e educar essa geração. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: que tempo nós vivemos hoje? Em que estado cronológico, sociológico você vive hoje? Você consegue discernir esse tempo? Você consegue analisar esse tempo? Eu estou em 2017, não é isso não, animal, não estou falando disso. Não é isso não, cara. 2018, né? Tá vendo? Nem eu sei onde eu estou. Sabe quem é o animal que eu acabei de falar? Eu. Se ofendeu à toa. Porque é eu falando de mim mesmo. Então é exatamente isso. Apocalipse capítulo 22, versículo 10 ao versículo 15. Abra aí no livro de Apocalipse capítulo 22, do versículo 10. Eu estou soltinho, estou me sentindo um negócio assim leve aqui, rapaz. Que oração boa, hein, pastor? Ó, caramba, hein? Nem Neymar em toda a sua glória teve tão arisco. Vamos lá, gente. Abra aí Apocalipse capítulo 22. Vamos lá. Agora, antes de ler, olha para mim, porque eu vou explicar mais um pouquinho aqui. Presta atenção. O livro de Apocalipse, no cânon, é o último livro da Bíblia. Não sei se vocês sabem, nem todos os livros estão encaixados de forma cronológica. Por exemplo, o primeiro livro da Bíblia não é o primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis não é o primeiro livro. O primeiro livro da Bíblia deveria ser, podemos dizer assim, né, de ordem cronológica, o livro de Jó, que é o livro mais antigo. Só que coube a Deus, diante daqueles que prepararam o cânon, a separar, colocar a história do jeito que ele assim queria. Então, algo que aconteceu primeiro, mas que narra um outro período. Então, Deus não se preocupa com a ordem do fator, porque nesse caso não vai alterar o produto, não vai alterar o fim. Mas o livro de Apocalipse, ele traz uma narrativa final, conclusiva, de toda a vida. E às vezes tem coisas assim tão interessantes dentro desse texto que a gente não consegue perceber, que faz uma narrativa muito pertinente para esse tempo. Pensa comigo e vamos ler. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo, Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir segundo
a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos os que amam a prática e a mentira. Que texto maravilhoso, tem mais coisa para ler. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Eu tenho uma carta. Se eu estou escrevendo uma carta, de forma a colocar a minha emoção na carta, você vai perceber que toda carta tem um início, meio e fim. A gente percebe nas entrelinhas o que eu chamo de meta-história, a história que está por detrás da história, a emoção da carta. Às vezes a gente lê a Bíblia de forma muito fria, de forma muito crua, e não consegue entender a dimensão emocional da carta. Você tem que às vezes ler o texto imaginando de forma imperativa, de forma conclusiva que ele está trazendo aqui. A gente percebe emoção carregada pelo peso da significância das palavras e pela avaliação que ele faz do tempo. Então ele fala o seguinte: não celes as palavras da profecia, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo vem, está comigo a minha recompensa, para retribuir cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim. Ele relata de forma muito conclusiva. É o último livro da Bíblia, do último capítulo do último livro da Bíblia, encerrando os últimos versículos. É o final da carta. Derra a palavra advertendo. Ele começa a trazer uma despedida advertida. Ele começa a advertir, ele começa a repreender, mas ele também parece que está um pouco voltado com um pouco de sentimento, com quem diz assim: olha, é isso mesmo que tu quer? Bom, William Champlin, teólogo, ele não diz que essa parte, essa narrativa, é uma narrativa de conselho para se pecar. Por exemplo, aquele que é justo, faça justiça. Aquele que é injusto, faça injustiça. Se tu for analisar, Jesus está orientando a fazer coisa errada? Quem é santo, se santifique. Quem está em pecado, que continue pecando. Quem está fazendo justiça, que faça justiça. Quem não está fazendo justiça, que não faça justiça. Não. Ele não está de forma a incentivar a fazer o erro. Não. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: eu já falei tudo o que deveria falar para vocês nesse livro. Não tem nada que vocês não queiram saber que eu já não tenha escrito. Se até agora, de Gênesis até Apocalipse, você não aprendeu nada, não espere que eu faça com que outro livro seja escrito para que você aprenda. É simples. Simples e eficaz. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você está vivendo do jeito que você está vivendo porque você quer. Porque a falta de conhecimento de quem você é na palavra está afastando daquilo que Deus pode realizar dentro da tua vida. Você só está onde está porque você se permitiu estar. Ninguém está na condição que está à toa. Merece estar onde está. Você é merecedor por estar exatamente na condição que você está hoje. Ninguém te colocou aí, foi você que se colocou, inclusive espiritualmente, emocionalmente, financeiramente e tantas coisas meramente. O problema é seu. A gente não adianta terceirizar o problema para o outro. A gente tem que ter caráter de assumir a nossa postura. Eu estou do jeito que estou, porque eu não obedeci, porque de Gênesis a Apocalipse, a palavra me dá orientação para eu estar uma pessoa espiritualmente mais evoluída, para eu ser um ser humano melhor. Então a falta de conhecimento é o problema de você estar onde você está. Não adianta só ficar fazendo campanha. Como quem diz: Deus, quero terceirizar o problema. Tem como você fazer esse esforço por mim? Não adianta ficar subindo no monte, fazendo jejum, fazendo sacrifício o tempo todo, pedindo para Deus fazer uma coisa que na verdade é atitude, não é espiritualidade.
Porque tem coisas que a gente ganha no mundo espiritual, tem coisa que a gente ganha orando, que a gente ganha jejuando, mas tem coisa que a gente ganha vivendo a vida que Deus pediu que a gente vivesse. Então o meu povo tem perecido, sabe por quê? Por falta de conhecimento. Então o perecimento, a derrota é em função da falta de conhecimento com a palavra. Para analisar o tempo que você fica no telefone e o tempo que você lê a Bíblia. Então, quanto mais você se afaste daquilo que a Bíblia te dá para você se aproximar e você ser uma pessoa melhor, mais deixa na condição que você está hoje. Então, a Bíblia traz esse relato fantástico. E aí, no final, ele dá essa dica. E aí? E agora? Vocês estão aqui hoje, nesse sábado, o pastor veio aqui, leu o último capítulo na Bíblia. Como é? Quer que escreva mais alguma coisa? Vai se levantar mais alguém? É isso? Não. Tem algo mais para você. Você não precisa abrir agora. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste também destes. O que eu estou querendo dizer para você com tudo isso que eu acabei de falar agora, nesses poucos minutos? É que nós, de forma a avaliar a sociedade no campo bíblico, socialmente bíblico, nós estamos em tempo apocalíptico. Nós estamos no fim. Se o fim vai demorar 70 anos, se o fim vai durar 50 anos, eu não sei. A Bíblia não dá autoridade para ninguém trazer essa numerologia. Tem gente aí que, passei na Barra da Tijuca no outro dia, tinha um cara lá: Jesus vai voltar daqui a 70 anos. Eu falei: não, irmão, calma aí, segura um pouquinho aí. Minha filha tem 3 anos, tem que voltar daqui a 5. Eu não quero ver ela casar. Está amarrado. Imagina o cara levando a minha filha. Tem cena mais triste para a vida de um homem? O cara, estou aqui fazendo cerimônia. Não vai, papai, não. Papai te dá danoninha a vida toda, filha. Tá louco, velho? Não é sobre essa numerologia que eu estou falando. Eu estou falando para você, é que a gente precisa fazer e aprender a fazer a leitura que a Bíblia está mandando a gente ler. Ler a sociedade. Isso que eu acabei de ler agora em 2 Timóteo capítulo 3, não parece notícia do jornal de hoje? Para ler de forma pausada. Vê se você não identifica essas coisas em você ou no outro, ou naquilo que você está vendo na televisão o tempo todo. Vê se não parece que é notícia de hoje. Então, o homem, historicamente, conseguiu discernir. A história, a historicidade conseguiu dividir a humanidade. Jesus foi uma pessoa tão extraordinária que ele dividiu a história. Ele dividiu o tempo. A história fala que existe a humanidade antes de Cristo e depois de Cristo. O cara rachou a história. Ele dividiu. Quando você estuda história, você estuda que é AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Então ele conseguiu, foi com muita gente? Não, com 12 adolescentes e jovens. Ele conseguiu dividir a humanidade, com 12 pirralhos, com 12 moleques, que o mais novo tinha 13, o mais velho tinha 28 para 29 anos. Ele conseguiu dividir a humanidade. Ele rachou, mas não rachou no sentido pejorativo, no sentido construtivo. Ele trouxe vida através desse. E os moleques foram tão bons, aprenderam tão bem. Com os 3 anos de discipulado, nem esses 10 anos que você tem de igreja, foi só 3 anos. Que nós estamos aqui hoje por causa deles no passado. Então não é desculpa dizer que você tem 3 líderes, você tem 3 ovelhas, você tem 5 jovens, você tem 7 jovens, eu só tenho 20 jovens da minha congregação, eu só tenho 13 jovens da minha congregação. A quantidade que você tem é o suficiente para você dividir o seu bairro no meio, você marcar a história do seu bairro. Então você não tem que estar preocupado com a quantidade, você tem que estar preocupado com a qualidade. Eu creio que Deus trouxe aqui, sabe o que é? O melhor que você tem. Quem está aqui é que tinha que estar aqui. Não fique pensando assim: fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, não está aqui, então não era para estar aqui. Você está aqui, é você que tinha que ouvir isso. A bênção é para quem está presente, não para quem está ausente.
Se quem estiver vendo esse vídeo na internet puder ser abençoado, amém. Dentro do campo cronológico espiritual de hoje, a bênção é para hoje, não para amanhã. Amanhã Deus tem outra coisa para realizar. Amanhã Deus tem outro profeta para falar. Amanhã Deus tem outro pastor. Amanhã tem outro diácono. Amanhã tem outra pessoa para pregar. Amanhã tem uma Bíblia inteira para você ler, gerar vida na tua vida e você querer praticar aquilo que Deus colocou para você. Então vamos viver o agora. Vamos descansar no agora. Então não seja sequestrado pelo amanhã, não seja sequestrado pela notícia que estão querendo te dar no WhatsApp. Fica aqui comigo, não sai daqui não. Porque tem gente que está aqui em presença de física, mas a mente está em outro lugar. Então quero você 100% aqui. Diante da história a gente tem a modernidade. Você deve ter estudado modernismo. Depois você estudou a pós-modernidade. E agora a gente vive num efeito social chamado transmodernidade. A gente nem se preparou como igreja para a pós-modernidade. A pós-modernidade não teve pena da igreja. A igreja demorou a entender. Quando a igreja entendeu, ela já está saindo fora. O mais crítico disso é que, biblicamente, a gente, como eu falei no início, a gente tem 3 passos à frente. Mas a sensação que eu tenho como igreja, a gente vive a 3 passos para fora. E os caras que não têm o mesmo entendimento que a gente, conseguem discernir a geração muito melhor do que nós. São poucas as pessoas que conseguem discernir isso, infelizmente. Então, qual é o grande detalhe? Modernismo, pós-modernidade e transmodernidade. Nós estamos no período da pós-modernidade, transitando para a transmodernidade. O que seria isso? O que seria essa transição? O que seria transmodernidade? Transmodernidade é o período histórico de transição no qual nós estamos. É o homem sendo avaliado de forma um homem subjetivo, é o homem que varia, ele não é constante, ele não tem uma ideia definida na vida e nem quer ter uma ideia definida de próprio si. Um exemplo que a gente tem, o cantor homossexual, transexual, não sei nem o que ele é, o problema é dele também, não tem nada a ver com isso. Eu não estou fazendo crítica à sexualidade dele, estou trazendo só uma narrativa. Ele uma vez numa entrevista falou assim, ninguém me define, eu sou o que eu quero ser a hora que eu quiser ser. Isto é, eu sou o que eu quiser ser a hora que eu quero ser, é que hoje ele pode acordar querer ser homem, amanhã ele pode acordar querer ser mulher. É exatamente o que ele quis dizer. É exatamente o efeito da transmodernidade. Vocês já repararam que a mídia faz um comercial direitinho disso? Na comida, na roupa, vendendo carro, todo o mercado midiático promove uma transculturalidade sexual. Para pensar comigo. Você mastiga agora com os dentes do cérebro, como meu pastor fala. Se eu tenho batom, aquele produto que as meninas passam na boca para pintar a boca e ficarem mais bonitas. Se o batom, quem é que consome? Quem é a pessoa? Qual é o sexo que consome batom? Sexo masculino ou feminino? Pelo menos de costume é o sexo feminino. Digamos que a pessoa ela é assexuada, ela nessa geração da transmodernidade, ela é uma pessoa híbrida, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Se ele é um híbrido, ele se define, ninguém o define, ele quer ser o que ele quiser ser, a hora que ele quiser ser, ele do sexo, da natureza, do ponto de vista cristão, ele nasceu do sexo masculino, mas ele não quer ser definido. Mas amanhã ele diz botar uma roupa de mulher e diz ser mulher. Então, se ele nasceu do sexo masculino, economicamente, batom não é um produto que ele vai consumir. Mas se ele não se define, ele passa a consumir no outro dia. O que significa isso? Faz parte de uma agenda maligna, mas faz parte de uma agenda monetária. Tem interesse muito maior. Então, primeira coisa que a gente tem que discernir, isso é o diabo, isso é, estão atacando a igreja, querem ferir a moral da sociedade. Também, mas também é financeiro. Quem promove isso de forma ambiciosa é o mercado financeiro. Quem está acima do mercado financeiro é o mercado maligno, que usa a desculpa do financeiro para destruir toda a base pela qual Deus deu desde o início, desde o tempo da modernidade. Então para pensar comigo, se batom é uma coisa que só mulher consome, se ninguém é mais definido como sexo, definido assim como é, segundo a palavra que a gente tem como conceito, logo todos os produtos vão se multiplicar a sua venda.
O que se vende para homem se venderia para mulher também, porque o cara não é homem nem mulher, ele é o que ele quer ser a hora que ele quer. Então tudo passa a ser consumido 2 vezes mais. Existe um público, digamos que tem 100 bilhões de mulheres no mundo e tem 100 bilhões de homens, são 200 bilhões de pessoas, vamos dar um exemplo. Aí vamos lá, se tem 100 bilhões de pessoas consumindo na indústria do batom, num dia para o outro, ou um período de tempo, 100 bilhões de pessoas vão migrar. Então o cara que vendia 100 bilhões de batom, ele vai vender o quê? 200 bilhões. E o cara que vendia 100 bilhões de Presto-Barbas vai vender agora também 200 bilhões. Porque mesmo do lado de cá vai querer ser do lado de cá. Você está entendendo mais ou menos? Você está entendendo? Diga amém. É exatamente isso que eu quero. Mas um homem muito inteligente chamado Zygmunt Bauman, sociólogo francês, diz o seguinte, que na pós-modernidade o homem é líquido. Zygmunt Bauman, quem estudou sociologia, alguém estudou sociologia, sabe quem é Zygmunt Bauman? Alguém aqui pode levantar a mão? Eu sei quem é, eu estudei esse cara ali sobre ele. Poucas pessoas aqui, você pode procurar na internet. Seria muito legal você ir anotando no seu próprio telefone aí tudo que eu estou falando, para depois você pegar lá no pai de todos os burros ignorantes do Google, e você vai lá e ver o que está acontecendo, para ver se o que eu estou falando é verdade. Se não for, depois você pega a minha rede social, Pastor Giovanni Lima, oficial, e me abençoa. Não me xinga não, porque não é legal. Zygmunt Bauman foi um homem sociólogo, ele diz o seguinte, que na pós-modernidade o homem é líquido, a sociedade é líquida, o homem é líquido. Qual é o efeito que ele quis dizer sobre a sociedade líquida? Isso. Posso molhar aqui? Alguém depois, vou molhar aqui no cantinho, para você entender. O que é o homem líquido? Isso aqui, ó. Vou segurar o líquido, tá? O que acontece com o líquido? Ele não tem firmeza. Eu não consigo conter o líquido. O líquido, ele é escorregadio. Ele vai passando pelas entranhas. Zygmunt Bauman, ele faz uma analogia da sociologia, diante dos aparatos sociológicos, melhor dizendo, e diz que essa sociedade da pós-modernidade é a sociedade líquida. Sendo que, mais à frente, outros sociólogos e filósofos dizem que o homem da pós-modernidade é líquido, o homem da transmodernidade é um homem vapor. Se eu falar para você que a Bíblia fala sobre isso, tu vai ficar de bobeira, e ela fala assim. A Bíblia é maravilhosa, e eu vou mostrar para você na palavra que isso é verdade. Vamos lá, o que é o líquido? O líquido, de algum modo, ele se molda. Como faz um rio, por exemplo, que abraça as margens, que toma forma de objetivo em que está indo. E ainda que possa ser derramado e escorrer. A água, se nos escapar pelos dentre os dedos, mas ainda podemos retê-la pela pia, na banheira, no copo. Esse nosso estado atual parece o quê? O estado atual que a gente é o estado gasoso. A transmodernidade é a sociedade vaporizada, a sociedade gasificada. O copo conseguiu conter o líquido. Eu consigo conter a fumaça? Aí eu lembro de uma aplicação da ciência, que diz o seguinte, que a gente aprendeu, se não me engano, lá na 3ª série ou na 4ª série. Estado. Nem falei, está na tua cabeça. Não é burro não, cabra. Vamos mais uma vez? Estado. Zygmunt Bauman fala que a sociedade da pós-modernidade é a sociedade líquida. O outro sociólogo, ele fala que, e o próprio Zygmunt Bauman fala que na transmodernidade o homem vai ser vapor. Bom, se algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, o homem estava no estado líquido, agora o homem está passando pelo estado vaporizado, houve um tempo que o homem foi sólido. É isso que eu quero trazer para você. Os efeitos da vaporização da sociedade. Os efeitos da vaporização do inconsciente coletivo que está sendo gerado nessa geração. Eclesiastes capítulo 1 diz uma coisa fantástica. Abra aí, Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Amém? Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador.
vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Só isso. O que tem a ver isso? O que tem a palavra vaidade? Vamos pegar a meta-história, a história que está por detrás da história, livro que quem escreveu foi Salomão, o homem que pediu sabedoria e ganhou. Salomão foi o cara mais inteligente e mais rico do mundo. Se você for lá no Discovery Channel, você vai descobrir isso. Biblicamente, ele foi o homem mais rico, não tem homem mais rico do que ele. E a Bíblia diz que ele assim era, então se a Bíblia diz, irmão, não vou questionar. Ele era o homem, foi o homem mais rico, não haverá mais rico, e foi o homem mais inteligente. Mas a gente tem que entender uma coisa, QI, consciente intelectual, é uma coisa, QE, consciente emocional, é outra totalmente distinta. Não necessariamente o fato de você ser muito inteligente te dá o direito, te dá a condição de ser um consciente emocional. É exatamente aí que a gente está entrando. Primeiro é a defraudação do QI, do consciente intelectual, e a desconstrução do QE, do consciente emocional. A gente vive num tempo em que as pessoas estão invertendo os valores, estão buscando caminhos de formas, por caminhos tortuosos, caminhos negros para se conquistar o que se quer conquistar. Mas a palavra grega para vaidade aqui, a palavra no hebraico de vaidade advém de duas palavras, rabel e chave, que significa o quê? Vazio, oco, bafo, sopro, vapor. Vapor. É exatamente o que a Bíblia narra que haverá nos últimos dias. Porém, a vaidade que está escrita aqui não é a vaidade de adereços, de ter um carro importado, de querer ter além do que quer ter e mostrar para todo mundo, porque a necessidade de ter não é pelo benefício que aquilo que você conquistou, que você queira usufruir, não, é para mostrar para o outro. Você tem muito mais vontade de consumir para o outro pensar que você é aquilo pelo qual você tem, do que você desfrutar daquilo pelo qual você comprou. É uma vaidade que vai muito além. A vaidade que a gente está falando aqui é a vaidade de Salomão. Agora olha que coisa interessante. A Bíblia faz uma narrativa no final. Salomão começa a escrever o final pelo início. Porque ele está escrevendo esse livro no final da vida dele. Quando ele se arrepende. Porque Salomão se desviou. Salomão abandonou o reino de Deus, abandonou os preceitos de Deus, enriqueceu através da mão de Deus e ele pegou aquilo e se deturpou. Nada muito diferente com a vida de muito jovem, começa bem e termina errado. Gilberto Araújo, um brother lá de Brasília, ele costuma dizer lá do Universitário Fire, uma coisa muito interessante, que as universidades são verdadeiros cemitérios de cristão. O cara está vindo no primário, no ginásio, ele vem à igreja, ele participa, ele chega na universidade e ele começa a falar, pastor está falando besteira, não concordo. É engraçado que todas as suas discordâncias têm sempre a ver com a sua sexualidade. Tipo assim, quando ele discorda de uma coisa, tem a ver com a sua libertinagem. Quando ele discorda de uma coisa, tem a ver com o seu prazer. A discordância e o dedo grande que ele cria diante da universidade, porque agora ele sabe tudo, só está no segundo período de história, mas ele sabe de tudo. Ninguém sabe mais do que ele. Ninguém passou por isso na vida. Ninguém fez faculdade. Mas ele agora é inteligente. A gente vem de uma sociedade inicial sólida, uma sociedade líquida e agora uma sociedade vaporizada. Você consegue conter o líquido no copo. Você consegue palpar o líquido de forma, por exemplo, água, gelo. Você consegue trazer de volta o vapor para o estado anterior dele? Não, ele se dissipa. Depois que sai do estado líquido para o vapor, é quase impossível você retornar para o antigo estágio. Se você está no estado líquido, você talvez consiga até voltar para o estado sólido. Você sair do estado sólido para ir para o estado líquido, você consegue até transitar um para o outro. Agora, quando você transita do estado líquido para o estado vaporizado, é quase impossível você voltar para o estágio. Já viu a quantidade de pessoas que estão desviadas da igreja? Já viu a quantidade de pessoas que estão querendo rever o evangelho e fazer o evangelho segundo as suas próprias vontades? Bom, agora eu vou começar a pregar. Primeiro tópico dessa geração, primeiro tópico que eu quero falar para você é sociedade vazia, sociedade vaporizada. A primeira análise, primeiro ambiente que a gente discerne é anemia emocional e relacional. Anota aí, pode anotar, não tem problema. Anemia relacional. O que é anemia?
emocional relacional. O homem perdendo a capacidade de se relacionar como se deve relacionar. Vou dar um exemplo. O homem indiferente não se apaga, não se apega a nada, não tem certeza absoluta, ele se adapta a tudo, suas opiniões são suscetíveis a modificações rápidas, o homem não é sólido na vida e nem nas suas relações. Nossas relações são superficiais e não duram por muito tempo. O que eu estou querendo dizer? A gente está descartando as nossas relações. Relacionamentos descartáveis. Relacionamentos descartáveis. Por que relacionamentos descartáveis? Vou explicar para você simples. Só a fazer uma análise simples aqui. Vamos lá. Coisas que já mudaram ainda vão mudar. O Spotify faliu as gravadoras. O Netflix faliu as locadoras. O Google faliu a lista de páginas amarelas e as enciclopédias. O WhatsApp está complicando as operadoras de telefonia. As mídias sociais estão complicando os veículos de comunicação. O Uber está complicando os taxistas. O OLX acabou com os classificados de jornal. O smartphone acabou com as revelações fotográficas e com as câmeras amadoras. O e-mail complicou os correios. O Waze acabou com o GPS. A nuvem complicou a vida dos pendrives. O YouTube complica a vida das TVs e os adolescentes não assistem mais canais abertos. O Facebook complicou a vida dos portais de conteúdo. O coach mudou a forma de aprender e pensar e agir, levando um novo modelo mental. O Tinder está complicando as baladas. Está mudando tudo. A verdade é que algumas coisas demoraram 60, 70 anos para mudar. Tem coisas que foram lançadas há 5 anos atrás e já estão ultrapassadas. Criaram um GPS, um aparelho do tamanho de um telefone que tu colocava dentro do seu carro e te levava para qualquer lugar. Fizeram o Waze, um aplicativo que cabe dentro do telefone, e aquele aparelho, quando tu tem em casa, que trambolho é esse? Mas isso só tem 5 anos. Eu estou dizendo para você que as coisas vão se tornar descartáveis cada vez mais rápido. Aquilo que era absoluto, aquilo que estava em vigor durante muito tempo, em ascensão, vai sair, vai ser substituído. Qual é o grande problema disso? Que isso entra no nosso cotidiano de forma tão eficaz, tão poderosa, que a gente transfere isso para o outro. A gente está acostumado a descartar o objeto, acaba pegando o outro e descartando. Por isso que durante esse ano, tem gente que você já não fala mais, e você não teve nem a coragem de discutir a relação com ela, você desmanchou pelo WhatsApp. Quantos são seus amigos que não são mais seus amigos, foram ano passado e agora não são? Quantas são as pessoas que você tem descartado, você não encara? Eu estava atendendo um rapaz agora bem pouco, que está casado, casou há 4 meses, somente 4 meses. Eu fui no casamento do cabra, cheguei lá e falei: aí Giovanni, como é que tá? Me atendeu aqui, ó, acabou de postar no Facebook que quer se divorciar de mim, nem falou para mim ainda. Todo mundo na rua sabe, todo mundo vizinho sabe. Falei: é mesmo? É. Falei: caramba, cara. Diante daquela conversa que eu tive com ele, no final dela, ela já estava pedindo desculpa de uma coisa que ele nem estava sabendo ainda. As pessoas estão confusas. As pessoas têm anemia relacional. Elas não têm bênção da permanência do relacionamento. Por isso que você fica com a pessoa, você não namora, porque ficar é um ser descartável. Deus fez as coisas para serem usadas, as pessoas para serem amadas. A inversão de valores faz o seguinte: você usa as pessoas e ama as coisas. Você imprime valor no telefone, mas não imprime valor no outro. Se você vier para o culto, roubar o teu telefone, tu deixa de vir na igreja porque roubaram o teu telefone. É exatamente, não estou indo para a igreja não, está muito perigoso, roubaram o meu telefone quando eu fui para lá. Sabe por quê? Porque o seu telefone é tudo que você mais ama na vida. Você não consegue imprimir ou direcionar, canalizar amor para aquele pelo qual Deus criou para ser amado. Porque a palavra dele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não diz: ama o teu iPhone como a ti mesmo. Ela não diz isso. Então você imprime muito amor, você investe na matéria, não investe no outro. Você não consegue mais imprimir, transitar para isso. Esse é o grande problema dessa geração. Por que você está falando isso? Porque o tempo e a leitura das pessoas são diferentes. Leozão, vem cá. Tudo está mudado, os sentidos estão mudados. Está tudo invertido. Preste atenção, segura o telefone, ó, microfone para mim. Faz esse exercício aqui comigo, ó. Faz assim com a mão.
Isso. Vamos fazer até ficar bem quente. Eu já fiz isso aqui? Já? Tem uma menina ali que fez sim. Todo mundo que eu perguntei falou que não. Só você que falou sim. Você está certo, eles estão errados. Está quente sua mão? Está quente? Esquenta mais, esquenta mais, esquenta mais, esquenta mais. Isso, até sair o anjo da lâmpada. Vai. Eu vou dar uma ordem para você, você vai obedecer, tá bom? Vamos lá, esquenta a mão, está quente? Está quente? Coloca a mão na testa. Amém. Você entendeu? Você entendeu? Sabe o que significa isso? Você ouve com os olhos. Você passa tanto tempo vendo, que os seus sentidos estão invertidos. Você não ouve mais com o ouvido, você ouve com os olhos. Inversão geral de valores. Sociedade mutante. Sociedade desconectada com o seu próprio corpo. Você está tão conectado com o mundo virtual que o mundo real é estranho para você. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz não é abrir o olho, é pegar no teu telefone. Qual foi a última vez que você levantou, que você deixou o teu telefone zerar? Tem gente que está aqui há 6 meses sem deixar o telefone zerar. Não, telefone para zerar não. Você compra um suporte, um carregador. Você anda com um carregador na mochila. Você não pode ver uma tomada. Você chega no aeroporto hoje, o que mais tem é tomada no aeroporto. Não tem avião, mas tomada tem. Tomada em tudo quanto é lugar. Tomada. Tem igreja que está fazendo campanha para receber a pessoa pela tomada. Venha para essa igreja, nós temos mais de 200 tomadas aqui para te receber. Não é nem mais a salinha para as crianças. Antigamente, venha meu irmão, nossa igreja tem uma salinha ampla, com 12 berçários, e você pode participar aqui, traga a sua família. Agora não, venha para a nossa igreja, nós temos mais de 200 tomadas aqui. Uma igreja eletrizante, uma igreja conectada. Venha para a igreja da conexão. A verdade é que você está conectado com tudo, menos conectado com Deus. Você tem que desconectar dessas coisas. Eu passo um período sem rede social. Eu não estou falando que você não tem que ter rede social. O que eu quero dizer para você é que você precisa ter, mas sabe, precisa ter a rede, não a rede de ter. O problema é que a rede tomou conta de você e você não sabe mais dominar isso dentro de você. Você não consegue ficar sem. Faz jejum de comida, faz jejum de água, faz jejum de beijo na boca, faz jejum de sexo. Para os casados, amém. Não os solteiros, está repreendido. Mas tu não faz jejum de rede social, miserável. Tu não consegue largar essa cachaça. É sério. Você não consegue. Vamos fazer um desafio agora espiritual aqui, diante desse altar, desse lugar que é um lugar consagrado, de pessoas que sacrificaram muita coisa para construir, há 15 anos esse templo. Vamos fazer um sacrifício agora? Você vai ficar uma semana a partir de hoje, sem Facebook, sem Instagram. Vamos embora? Levante sua mão. Fica de pé quem levantou a mão. Fica de pé quem levantou a mão. Só quem levantou. Vinícius. Se eu te achar no Instagram, Vinícius. Senhor meu Deus. Eles podem estar achando que é brincadeira. Mas se eles usar o telefone para uma dessas coisas, o telefone vai quebrar. Vai rachar. Em nome de Jesus. Fique em pé. Não sai não. Mas Senhor, se eles gastarem o tempo que eles estavam gastando nessas coisas, por conta desse jejum, inverter pela oração, pela leitura da palavra, eu quero profetizar em nome de Jesus, que milagres vão acontecer,
que as pessoas vão ver a glória de Deus na vida deles, que as pessoas vão ver o poder de Deus caindo sobre a vida deles, que eles vão ver a manifestação do teu Espírito na vida deles. Eles vão se apaixonar pela tua palavra. Eles vão voltar a ter aquele grande amor do primeiro amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Deixa eu falar uma coisa para você. Jejum sem oração é abstinência de comida. Jejum de rede social sem rede social é abstinência digital holográfica. Eu quero propor para você, nessa brincadeira que parece que é brincadeira, porque a gente espeta, mas ri. A gente bate, dá só chicote, tá comendo, mas tá todo mundo rindo. Tá apanhando feliz. Eu nunca apanhei da minha mãe assim. Meu sonho era tomar uma surra rindo. Mas nunca. Nunca apanhei assim. É Deus te amando. Vai dar vontade, mas você vai prosseguir. Deixa eu sair do primeiro tópico em nome de Jesus, falta 3. Então vamos lá. O que significa que nossas relações são superficiais e não duram por muito tempo? O enfraquecimento da sociedade, dos costumes do indivíduo e das relações interpessoais. O que é relação interpessoal? Lugar onde o indivíduo está inserido, isto é, contexto familiar, escolar, trabalho ou comunidade. Presta atenção, estamos deixando de respeitar a distância necessária para manter o respeito pela vida particular dos demais. Por quê? Porque estamos o tempo todo juntos diante do excesso de publicação das nossas privacidades e dos nossos momentos coletivos. A gente está tão junto, que a gente mora em Nova York, mas parece que tu acordou comigo. Porque você publica tanta coisa, mas tanta coisa, que esse excesso de publicação, excesso de comunicação, de meia e meia hora, de likes de meia e meia hora, de duas horas, de 10 minutos, faz com que a gente esteja distante e presente. Mas esse presente não é um presente sadio, é uma presença que nos enjoa. Tem gente aqui que está enjoada de ver a cara do outro. Tem gente que mora longe. Cara, tem uma pessoa no Facebook, tem uma pessoa no Instagram, cara, não aguento mais olhar para aquela pessoa. Por quê? Cara, todo dia é foto dela, cara. De manhã, saí do número 1. Entrando na escola. Tirei nota 8. Tomei um fora da mina. Indo para a academia. Comendo um bife. Mas ninguém posta no culto da igreja. Ninguém posta, entrei na sala de oração. Ninguém posta, meu pastor é uma bênção. Ninguém posta, meu líder me abençoou hoje. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo num tempo de camuflagem da espiritualidade. A gente vem para a igreja como um supermercado existencial. Lá fora a gente não quer testemunhar ele. A gente não gosta nem mais de comprar camisa dentro da igreja para que ninguém lá fora reconheça as nossas camisas. Antigamente botava a camisa para vender, acabava em uma semana. Agora demora 1 ano para vender as camisas todas. Porque ninguém quer ser identificado como crente. Na verdade, pastor, você não está entendendo o meu chamado. Deus me chamou para ser James Bond. Eu sou um agente 007 do reino de Deus. Eu vou passar pelos baile funk, vou dançar o tchan, vou fazer de tudo um pouquinho. E ninguém vai perceber. Na verdade, eu estou fazendo, é uma camuflagem minha, eu sou um espião. Eu vou tomar porra, eu vou ficar embriagado, vou fazer selfie do meu peito. E ninguém vai perceber, porque eu não sou isso. Na verdade, eu só quero saber como é que são as coisas para evangelizar. Não ganho uma alma para Jesus. Uma alma para Jesus. Uma sequer. Faz nada para agradar a Deus. É exatamente isso, estamos deixando de respeitar a distância necessária para manter o respeito pela vida particular dos demais. Está faltando civilidade. Civilidade. O que é civilidade? Civilidade é atividade que protege o eu dos outros e nos permite o prazer da companhia dos demais. A gente está enjoado das pessoas. A gente não aguenta mais ver gente. A gente vem para a igreja, olha que coisa engraçada. Você curte tudo que aquele irmão faz. Você comenta tudo que aquela irmã faz. Quando você se encontra no domingo, você fala assim, oi. Ou nem fala. Você sabe tudo da vida do outro sem ter ido na casa do outro. Sabe por quê? A casa do outro foi até você. Vai dando satisfação de tudo. Aí eu fico impressionado com a inversão de valores, sabe, muitas vezes.
que tem gente que publica tudo, faz de tudo, mostra tudo, faz foto de tudo, e aí gasta coisa, administra coisa de forma errada. Gasta 7 mil no telefone celular. Aí vai lá, tira uma foto, um selfie no quarto, a parede do quarto está nem embolsada ainda. Eu não consigo entender isso. Comprei um telefone de R$ 1.500, net. Comprei mesmo, arrasando esse telefone. É o telefone da moda. Vai fazer um selfie lá. Um selfie no meu quarto, a parede. Pô, R$ 1.500, tu embolsa, pinta, bota um quadro e ainda dá para comprar uma televisão de 22 polegadas. Mas não. Você tem que ter um telefone da moda. Não sabe administrar nada. 2, era da vingança e da inveja. Ódio criptografado. Hater. Essa geração do hater. A busca da vingança e da inveja. Já deu para analisar as músicas que cantam aí? Bom, eu tenho televisão a cabo lá em casa, e eu estava passando no canal outro dia, e coloquei no TVZ. E eu vejo, não porque eu gosto, mas de vez em quando eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo. Ah, pastor 007, né? Não, animal, tem que ver, não tem jeito. Tem que fazer uma leitura, não vou curtir. E às vezes, mesmo que você não veja, o teu vizinho vai fazer com que você ouça. Em nome de Jesus, não tem como, inevitavelmente. Então, às vezes, você vem para a igreja com aquela música que o vizinho tocou de 7 da manhã até 10 da noite, gente. Que não sai da tua cabeça, tu vai falar, Pai, em nome de Jesus, você. Eu falei, ih, tá, que voz é essa? Está amarrado. Senhor Jesus. Aí você, Senhor, garçons, cais o DVD. Ih, que garçom o quê? Nunca fui a bar. O negócio fica na tua cabeça. Tu já reparou que as músicas, elas falam sempre de inveja? De provocação de inveja? Beijinho no ombro. Tu já estava vendo o Luan Santana, ele estava cantando uma música, porque nós vamos sair hoje para provocar, a gente vai despertar mesmo, vai provocar as invejas nas amigas, nos mano. Ué, gente, viver uma vida a fim de despertar no outro aquilo que ele tem de pior contra mim, tá louco, velho? É que nem chegar lá no nazismo, dar um tapa na cara do Hitler e sair pelado. Você tá louco, mano? Você tá doido, brother? Você comeu o quê, mano? Que parada louca, mano. Não tem sentido isso. Não tem, mas essa geração não para analisar. Então, riqueza, tudo é ostentação. Cara, tinha funk ostentação, mano. Gospel. Funk, ostentação, gospel. O que aconteceu? Não conseguiu se manter na ostentação, largou a igreja e vai ver no mundo mesmo. Por quê? Porque o alvo principal, quer dizer, como eu aprendi, a coisa principal não era a coisa principal. Vou ensinar uma coisa para você bem simples que eu aprendi com o meu pastor. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. A coisa principal é Jesus. Quando você não faz a coisa principal da coisa principal, tudo fica secundarizado. O camarada não fez de Jesus a coisa principal, que era a coisa principal. Fez o quê? A ostentação. Não deu para sustentar a ostentação, porque Deus não trabalha com ostentação. Ele trabalha com sustentação. Ele vai te sustentar. Ele vai te manter. Porque prosperidade não é ter muito, prosperidade é ter sempre. Você pode ter uma mansão e não ter um lar. Você pode ter 10 filhos e não ter uma família. Porque você foi só um saco escrotor que colocou o espermatozoide na outra e fez um filho, produziu, não teve nenhuma responsabilidade sobre aquilo. Isso não significa. Então a gente tem que inverter os sentidos, quer dizer, entender os sentidos. Então a gente percebe, era da riqueza, era da vingança, era da inveja. A busca da riqueza não tem qualquer outro objetivo a não ser exercitar a admiração ou inveja. Quem posta mensagens subliminares nas redes sociais com a intenção de ofender as pessoas, demonstra que tem uma espiritualidade oculta, sombria e malévola. Não publique na internet o que você não tem coragem de falar olho a olho. Quanta gente vingativa. Está com um problema no ministério, vai lá e bota no Facebook. Comigo é assim mesmo, eu falo é na cara. Comigo é assim mesmo, não sou baú, não guardo nada. Crente disputando, jogando cara, indireta, brother. Coisa mais covarde. Aí sabe o que a pessoa quer? Aí ela botou lá a frase, que é uma indireta para terceiro dentro da própria igreja, que é uma indireta para a irmã, que é indireta para o irmão.
E aí está lá crente, destilando o seu ódio. Aí vai lá, 15 pessoas curtiram. Tá vendo? Tem gente, bota para fora mesmo. Aí outro fala, isso aí, amiga, Deus é contigo. Fala mesmo porque Deus é contigo, tu é profeta. Ainda fala que é profeta, só se for de Baal. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Quem busca conselho ocultando os fatos, não busca conselho, busca voto. Você está atrás de voto, não de conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há bom êxito. Se eu não me engano, Provérbios 22. Provérbios 22, se eu não me engano. Então não vem com esse papo de que você tem que colocar para fora, porque isso não é cristianismo não. Isso aí é qualquer outra coisa, satanismo, agora cristianismo ainda não. Quando pedimos conselho ocultando os fatos, não estamos atrás de conselho, mas de voto. Vou passar um pouquinho mais para ir para o terceiro tópico. Falta mais um ainda. Terceiro, publicitários da felicidade. Geração de publicitários da felicidade. Não há nada de errado em irradiar alegria. O problema é usar isso para alimentar o seu ego. Felicidade e ego não combinam. E é aí que muita gente se dá mal. Por quê? Felicidade é bênção, mas quando você se engana, colocando-a num pedestal e se infla para possuí-la, ela deixa de ser dádiva e passa a ser instrumento da sua vaidade e atiça a cobiça. É a felicidade da vitrine. Vitrine tem que ser de vidro. A sua vida fica transparente. Sabe por quê? Para que as pessoas vejam o que você tem dentro. E aí, o desejo é que você tenha dentro, para que as pessoas desejem o que você tem. Então, você vive uma vida em que você precisa ter as coisas para que as pessoas pensem que porque você tem, você é. O fato de você ter não faz você ser. Entre ter e ser, é melhor ser. Ter não te denomina, ter não te classifica. Talvez aquilo que você conquistou não tem nada a ver com aquilo que de fato você é, ou revele de fato que você é. Tem uns camaradas lá perto de casa que andam com carro importado, que anda com carro do caramba, um carrão bonitão, cara lá, carro de 150 mil reais. Como é que ele adquiriu aquele carro? Ah, não importa. Aí você olha para a vida do cara, você olha para a vida do teu colega que está de carro, você olha para a vida do teu amigo que tem um iPhone 19, você olha para o teu amigo que tem não sei o quê, e fala, caraca, tirando muita onda. Por quê? Você não sabe o que ele fez para adquirir aquilo. Ah, mas foi o pai que deu. Talvez ele ganhou do pai, mas ele fez uma ameaça para o pai, porque tem filho que está ameaçando o pai. Nós vivemos num tempo que os pais estão obedecendo muito bem seus filhos. Não é os filhos que estão obedecendo os pais. Porque você faz chantagem emocional. E às vezes aquele telefone que o pai deu, é um pai que deu com o coração quebrado, não com o coração inteiro. Deu porque o filho fez uma chantagem tão grande, que ele percebeu que trouxe problema para o seu casamento. Como é que tem gente que está estragando o casamento do próprio pai, porque às vezes na hora de pedir faz chantagem. Na hora de pedir mete o dedo na cara. Na hora de pedir faz acusação. Na hora de pedir questiona até a fé. Se minha filha fizer isso vai tomar uma tabefa. Ela não é louca? Ainda bem que ela tem 3 anos. E daqui a 2 anos Jesus vai voltar mesmo. Então, nunca vou passar por isso. Quero nem saber, né? Tá vendo a galera que está solteira? Melhor casar logo, hein, velho? Que isso, pastor? Imagina também morrer virgem, né? Se fosse no Estado Islâmico, teria umas 20 virgens lá. Mas no céu não tem garantia disso não, irmão. Não tem garantia não, né? O que eu quero dizer para você? As drogas da transmodernidade são drogas. As drogas da transmodernidade é imagem, celular. Olha que coisa louca. Imagem, celular, informação. As drogas. Existe clínica de dependente de rede social. Isso não é brincadeira. As drogas dessa geração é imagem, celular, informação. Mark Zuckerberg, ele é dono do Instagram, ele é dono do Facebook, ele é dono do WhatsApp. Cara, olha do que o cara é dono. Pensa em alguém com dinheiro. É esse cabra, velho. Agora tu imagina, se ele comprasse a Sono Leve e a Ortobon, ele seria dono de 100% da nossa vida. É porque tu passa mais da metade, quase a metade da tua vida dormindo.
A outra metade na rede social. Acabou. O cara ia ser dono do planeta, velho. Se é para dormir, passa por mim. Se é para viver, passa por mim. Se é para tirar foto, passa por mim. O cara ia ser dono de tudo. Então é nesse nível que a gente está vendo como sociedade. Corrupção da popularidade. O que é corrupção da popularidade? A necessidade de receber likes, a necessidade de receber curtidas é maior do que o critério ético e moral que você aprendeu desde pequeno. O que significa? Falei isso da última vez que eu estava aqui. Você percebe quando você tira uma foto com a camisa do colégio público, ninguém dá um like. Ninguém dá uma curtida. Saiu da merenda com as amigas, os cabelos tudo desencapetado, né? É que quando tu vem para a igreja, tu faz uma libertação capilar, né? Faz um desencapetamento capilar, faz uma prancha, pá, dá uma queimada, né? Dá uma parada assim, dá uma pintada e vem. Aí tu sai da escola, né? Saiu da educação física, o que tu faz? Vai logo, molha o cabelo. Dá aquela puxada assim, ó. Uma puxada assim, ó. Sai 1 quilo de creme. Aquele negócio assim, ó. A tia da faxina toma escorrego direto. Por causa dos cremes que cai ali, né? Aí tu dá, né? Aí tu sai, essa amiga, vou tirar a foto, amiga! Educação física! Ai, que nojo! Aí quantas curtidas? 7. Caraca! Tinha 12 pessoas na foto. 7 curtiram. Nem a galera que está na foto quis curtir. Nem a galera que estava na foto quis curtir. Eu tô fora disso. Né? Aí, você vai no passeio do retiro da igreja. E tá lá na piscina, alguém lá da piscina, pô, tira uma foto e pega aquela foto, aquele ângulo, que o sol tá na direita. Teu lado mais feio, que é o lado esquerdo, tá do lado de cá. Aí, de repente, né, aquela parada assim que tu não esperas, aquele sorriso. Que tu não esperava aquele sorriso. Aí tu fala assim, Deus, essa cara é minha mesmo. Mas que câmera é essa, brother? Isso que é uma câmera. Aí aquela câmera daquele irmão ali que frita bolinho de bacalhau, tem direção hidráulica e vida elétrica, nas horas vagas tira foto. Aí tá lá aquela câmera bonitona, aí naquela foto, aí, ai, deixa a foto pra mim, aí dá a foto pra você, aí tu posta. Caraca, 300 curtidas, 200 comentários. Só que tu vai perceber que os comentários foram por quê? Porque tu tava de biquíni, tu tem peitão, tu é gostosa. Tu é um moleque sarado, deita na agulha e se cobre com a linha, chassi de grilo. Aí tu tá lá, aí a foto tá bonitona na foto, né? Aí tu percebe assim, caraca, pô, mas a foto ficou meio sensual. O que tu faz? Vai na barra. Chega na barra. Areia branca, céu azul, água clarinha. Amiga, tira uma foto. E o que tu faz? Ó o esquema. O esquema é esse aqui, ó. Tem um pneuzinho, né? Aí tu vira aqui, ó, o pneu sumiu. Ó. Aí, ó, tem mas apareceu aqui atrás. O que tu faz, ó? Tampou. Respira fundo. Ó, já tá vendo? Até eu tô gostoso, ó. Aí dá uma quebrada. Joga o cabelão pra frente. Ó, sorrisão, carão de felicidade. Praia da Tijuca, dá uma inclinada na perna. A coxa tá grossa, a bunda levantou. Ó, querida, gostosa, bonita, tira uma foto. Aí tu pega a foto, bota no Facebook e bota, louvado seja o nome do Senhor. Tem sentido isso? Não, é para dar uma espiritualizada na foto, né? O pessoal vê que eu sou crente, né? Mas na verdade, o que você queria? Mostrar o corpo. E aí você pega o que é santo e profana o que é santo. Você pega o seu corpo e você usa o seu corpo. É a corrupção da popularidade. Você fica se alimentando de curtidas. Você se alimenta exatamente disso. A necessidade de se expor é maior. E aí você vai se alimentando. Aí o que acontece? Foi a da praia. Depois você tira uma no quarto. Depois você tira uma daqui. Aí daqui os comentários são, pô, gostosona, hein? Te pego, nem. Esculacha, hein? Marca comigo na saída da igreja. Ih, vai ver uma gatinha que tem ali? E aí, você atrai ele pelo aquilo que você oferece.
Se você mostra a sua carne, você atrai um açougueiro. Simples. Síndrome da Rapunzel do alto da torre. Aquilo que você usa para atrair, pode ser exatamente aquilo que está repelindo a bênção de Deus. Homem de Deus não quer uma mulher exibida. Homem de Deus quer uma mulher de Deus. Mulher de Deus não se exibe seu corpo. Mulher de Deus guarda seu corpo para o homem de Deus, que um dia ela vai se permitir casar. Então, aquilo que você está usando para atrair é exatamente aquilo que está impedindo da bênção de Deus chegar. Lembra do que eu falei no início? Quer um homem de Deus? Quer uma mulher de Deus? Seja primeiro de Deus, para depois aquilo que você está pedindo vir até você. Sabe por quê? Senão essa oração é uma grande furada. Senhor, manda um homem de Deus. Você não é mulher de Deus? Como é que tu está pedindo um homem de Deus se tu não é mulher de Deus? Deus vai botar o homem de Deus nessa furada? Deus vai botar um homem de Deus nessa furada, brother? Pô, tu não é homem de Deus, mina. Qual é, garota? Tu não é mulher de Deus. Tu acha que eu vou botar o moleque ali jejuando, orando, e o moleque ali pegando fogo ali, irmão? Ó, os hormônios tudo caído e demoniado do lado dele, ó. Ó, moleque, cheio do espírito. Moleque prega, bate escanteio, corre para cabecear, faz dízimo, faz ofertório, pinta a igreja, dirige o carro do pastor. Você está maluco, mano? Lava o carro do pastor, amém? Limpa o quintal do pastor. Se tu achar esse aí, eu ofereço a minha filha para esse cabra. Filha, ó, homem de Deus aqui, casa com esse moleque aqui, você é benção, abençoa o pastor, é uma benção. É isso que eu estou falando, gente. É exatamente isso. Então a corrupção da popularidade, sabe por quê? Tem tanto eu em mim que o tu não cabe em mim, pois eu estou encharcado de mim mesmo. Há tanto eu em mim que o tu não cabe em mim. O que significa? Eu estou encharcado da minha imagem. As pessoas estão enjoadas de si. O tempo todo foto. Quando eu pego uma pessoa, me adiciona. Se bem que eu não adiciono além de 600 no Instagram. Não posso adicionar. Eu aprendi com uma pessoa especializada que falou que acima de 600 não acabou. É besteira. Não consegue se relacionar com mais de 600 pessoas dentro desse quadro de rede social. Então só vou até 600. Me ensinaram assim, não vou além disso. Não adianta seguir muita gente. Isso é besteira. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, é. Aí tu imagina, tu está lá com a pessoa se corrompe exatamente por isso. Por esse tanto eu em mim que o tu não cabe em mim. O que significa o tanto eu em mim que o tu não cabe em mim? Porque eu estou envaidecido. É a era da vaidade. Mas é a vaidade no sentido desse tempo. A vaidade do meu eu inflado. Do meu ego inflado. E ego e felicidade não combinam, como eu já falei para você. Desejo de registrar é maior do que de viver. Somos uma geração de registros de momento não vividos. Somos uma geração de registros de momento não vivido. Foi no Maracanã, Vasco e Flamengo, Maraca lotado. Aí galera, estamos aqui no Maracanã, tá bombando o jogo, isso aqui. Olha lá o gol, isso aqui é a foto, a torcida gritando, isso aqui, acabou o jogo. Quando é que foi o jogo? Não sei. A necessidade de registrar foi maior do que a de viver. Eu não estou falando que você não pode tirar uma foto, fazer o Snapchat, tirar uma foto com a pessoa que você admira, o cantor ou o jogador de futebol, chegar aqui, fazer um vídeo da igreja, fazer um no culto. Não, fazer um hashtag, encontrão da galera jovem, da rede. Não, é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, é que às vezes você vai em ambientes para registrar, melhor dizendo, que a necessidade de registrar é maior que a de viver. Vou dar um exemplo, um brother meu, fez uma viagem internacional, conhecido, não é nem daqui do estado, é de outro lugar, e eu sei exatamente onde ele está, eu sei os rastros dele, eu sei que ele está tomando café. Essa semana eu já excluí a esposa dele. Mais 2 dias de viagem na Europa, eu vou cancelar ele também. Porque eu não tenho nada a ver com a vida dele, brother. Parece que as pessoas vão para fora, para as pessoas tiram viagem, para mostrar. Chega na praia, esse ano eu estava de férias, em janeiro. Aí fui para a praia, cheguei na prainha, aquela praia maravilhosa, 5 horas, o horário de verão, né? O sol estava indo embora mais tarde, e eu estava lá sentadinho, percebi que 5 horas da tarde a praia ficou lotada. Falei, gente, tinha ninguém aqui, o que houve? Começou a chegar gente. Falei, parada que estranha, né, minha mulher? Que isso, Giovanni? A parada está vazia. Pois é. Eu estava tomando banho na água, a praia estava lotada de pessoas que não entraram na água. Eu falei, não tem coisa errada, gente. A água está quente, a água está clara. Aí eu só vi as pessoas assim, ó. Cerveja, bota aí. O cara tirando foto da cerveja. Tirando foto do pé. A foto do pé deve bombar mesmo, gente. Eu nunca fiz uma foto do pé.
Aí a foto do pé assim, o cara vai pegar a foto do pé e a água assim, foto, pé e água, pé e água. Pé, areia branca, aí o cara tira uma foto assim, daqui a pouco o cara faz um selfie. Pessoas sozinhas. Porque a pessoa vai para a praia e não entra na água, gente. Eu estou maluco. Eu que não estou bem. Eu não devo estar legal mesmo. Realmente eu estou em outro planeta. O que significa isso? As pessoas estão curtindo as coisas para registrar, não para viver. Vem um cantor famoso aqui. Cara, cantor. O culto está maravilhoso. Todo mundo ministrando, o cara tocando. O cara, maior vibe, você está assim. Ó. Muito bom, aleluia. Fui nesse culto maravilhoso. Calma, o irmão já está filmando, depois ele vai botar no site da igreja. Mas não, a gente quer registrar, a gente está desconecto com as coisas, porque a gente quer conectar o tempo todo, estar conectado o tempo. O que significa isso? Somos conectados com a aparência e desconectados com a essência. Viciados em distração. Tudo que a gente faz com constância vira hábito. Celular nos distrai das nossas emoções, nossos problemas e rouba o nosso tempo. Estamos mascarando nossos sentimentos e não tratando deles. Nós estamos mascarando o sentimento. Está com raiva? Pega o telefone. Está triste? Fala no telefone. Está chateado? Publica para todo mundo que está chateado. Está mascarando. Então administramos várias contas nas redes sociais, mas não conseguimos administrar o nosso sentimento, nossas emoções. É exatamente isso que a gente vive. A gente fica viciado em aprovação imediata. Quarto e último tópico, o homem híbrido. O que é o homem híbrido na sociedade vaporizada? O homem que reage de forma instintiva e animal. Eu consumo o outro e o outro me consome. O outro é um ser descartável e eu sou descartável. Eu uso e eu sou usado. Eu descarto e eu sou descartado. E aí, eu falei no último culto que eu tive aqui, que um efeito que assim, é muito triste isso. Porque isso também mexe com a questão espiritual demais, mas mexe também com uma fraqueza que talvez seja uma das maiores fraquezas que um homem tem. Quando eu falo homem, eu falo de mulher também. E aí, o efeito dessa sociedade é uma sociedade de pornografia, né? Por que o homem híbrido? O que é o ser híbrido? E a pornografia teve isso. Porque o ser híbrido não é um ser humanamente definido. Ele é um ser animal com pedaços do teu corpo humano. Então ele não é um ser humano, ele é um animal humano. E aí a gente percebe que o efeito dessa sociedade é um efeito animalístico. Uma sociedade animalizada, uma sociedade instintiva. Por quê? Porque o animal age por instinto. Eu me lembro pequenininho, eu tinha uma cadela, o nome dela era Menina, a cachorra que eu tinha, Menina. A menina teve 3, 4, 5 filhotes, não me lembro exatamente. E os filhotes foram crescendo, 2 ou 3 a gente deu. Eu acho que só ficou 2, a minha tia levou outro, ficou 1. Aquele filhote cresceu, ficou quase o tamanho da mãe. Um dia eu chego no quintal, o cachorro está dando os pega na mãe. Eu fiquei ofendido. Rapaz, Duque, não faça isso com a sua mãe. Eu pequenininho, era novo, né? Não faça isso. Mãe, o Duque está transando com a mãe dele. No mundo animal, não tem ética. No reino animal, não tem valor nenhum isso. É só um animal fazendo aquilo que o mundo animal permite ele fazer. Isso não fere princípio bíblico. Deus vai para o inferno dos cachorros. Adulterou com a mãe. Não. O cão vai para o cão. O cão é o cão mesmo. Vai para o inferno do cão. Não. Tem nada a ver isso, gente. É só um animal. Só que essa geração que a gente percebe da transmodernidade vaporizada, é uma geração híbrida. E o híbrido é exatamente isso. Metade animal, metade homem. Só que a gente percebe que essa metade animal é a metade animal nas relações interpessoais, na relação com o outro. E aí, vamos lá, o efeito que a gente tem chamado parafilia. O que é parafilia? Parafilia é o ápice da anomalia sexual da sociedade.
Dentro da parafilia tem a zoofilia, necrofilia, pedofilia, e zoofilia e tantas outras coisas mais. Zoofilia, sexo com animal. Pedofilia, sexo com criança. Necrofilia, sexo com um defunto. Que isso é? Um dos concursos mais disputados hoje é para trabalhar nos necrotérios da cidade do Rio de Janeiro. Para você transar com um corpo sem nenhum estado de decomposição de um jovem, chega a ser 6, 7 mil reais que o cara paga. Tem gente doente para tudo. O que eu estou querendo dizer para você, brother? Eu estou querendo dizer que a forma de enxergar o outro, por causa do meu eu e do meu prazer, porque há tanto eu em mim que o tu não cabe em mim, logo, eu estou tão inflado de mim mesmo, eu estou tão cheio, eu estou tão narcisista, eu estou tão maravilhado com a minha própria imagem e com aquilo que dizem sobre a minha imagem, que eu estou começando a enxergar o outro como ser a ser consumido ou como ser a ser amado. E aí quando você consome pornografia, dentro desse quadro enorme de parafilia, de tantas outras zoofilias e filias, tem ecossexuais. Mais de 300 mil adeptos na Europa. Pessoas que acham que quando se ejacular na areia ou na água, vai salvar o planeta. Chega a ser estúpido isso. Mais de 300 mil pessoas fazem isso. São adeptos disso. É loucura. Então, o que a gente percebe? Que essa geração, como diria o pastor Anderson Silva, lá de Brasília, amigo meu também, diz o seguinte, que essa geração é uma geração genitocêntrica. Tudo que se resume a prazer está dentro dessa região, na região da genitália. Então, quando você procura uma mulher, você olha, procura um homem, você olha para o suporte, não para a integridade. É a inversão, porque na verdade você está buscando saciar o teu desejo. E você acha que tudo que o outro pode oferecer está vindo com prazer. Eu casei há 5 anos. Eu estava desesperado, eu estava igual a unção do Homem-Aranha, subindo pelas paredes. Doido mesmo, cara, doido, estava demais. A minha esposa, ela morava em Xerém. E na época, Xerém tinha que pagar pedágio para entrar. Era a melhor coisa, porque o pedágio me impedia de ir lá muitas vezes. E foi difícil, não foi fácil namoro, não. É, pastor, mas tu não é pastor? Foi brabo, meu irmão, pra caramba. Tive que matar um leão aí. Um leão, às vezes até a leoa também quase que matei. Mas a verdade, meu irmão, é que a gente percebe, diante disso tudo, que às vezes o outro se torna um ser a ser consumido. É isso que eu quero dizer para você. Essa geração, por exemplo, depois da mulher fruta, o que a gente fez? Tem a mulher filé. A música vai ditando a regra. Aí tem a mulher melão, a mulher melancia, o Ronaldo Fenômeno gosta da mulher banana, que ele arrumou uma. Aí depois a gente passa para a mulher. Tem a mulher filé. Aí daqui a pouco tem no Guanabara aí mulher, estamos vendendo mulher aqui. Chama patinha e lagarta, e quem quiser. É a forma como você se comporta. É a forma como você tem a sua postura. Sua postura vai fazer com que o mundo identifique você de acordo com o que o mundo quer que você seja. Você não pode ser aquilo que o mundo quer que você seja. Você tem que ser aquilo que a Bíblia quer que você seja. Você tem que ser aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem que ter aquilo que a Bíblia diz que você tem. Você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Você tem que viver a palavra encarnada. A Bíblia diz o seguinte: vós sois cartas vivas. O que é uma carta? Uma carta tem que ser lida, carta viva tem que ser lida. Quando alguém olha para você, qual é o tipo de imagem que você traz leitura? Qual é a leitura? Tem um rapaz ali com cabelo azul. Não tem nada a ver o cabelo azul dele. Para mim é só um cabelo azul. Ele está vivendo esse tempo. Tem outro com uma tatuagem no corpo. Para mim também não tem problema nenhum com a sua tatuagem. Tatuagem para mim não é pecado. Desculpa se eu estou interferindo algum processo. Não. Não, até porque Deus, o próprio Deus falou que Ele teria o teu nome escrito na palma da mão dele. Significa que se Deus tatuou o teu nome na mão, Deus tem uma tatuagem na mão. É o teu nome. Deus está preocupado com o teu caráter. Tem uma porção de gente todo tatuado, e eu conheço muita gente tatuada que vale muito mais que não tem uma verruga na cara. Não estamos falando de costumes e valores. Estamos falando de ética, moral, integridade. Valor de personalidade. Eu não estou falando de a forma com que se vestia. A gente já passou disso. Lembra que eu falei que a igreja já era para estar avançando e ela ainda está com uma porção de bigorna trazendo aqui assim, porque não consegue se desprender de uma porção de vaca sagrada. Porque acha que para se relacionar com o outro não pode ter nada diferente dele. Tem que ser de acordo com a caixinha dele. Se não for de gente da caixinha dele, não serve não. Ué, quem te disse que não serve? Não foi você que morreu pelos pecados dele? Ué, quem sabe quem morreu pelos meus pecados foram Jesus.
não a sua doutrina, não a sua religiosidade, não os seus conceitos. Eu fico com o que a Bíblia diz a meu respeito, não o que você pensa de mim. O que você pensa de mim é só o que você pensa de mim, porque eu não sou o que você pensa de mim, eu sou o que Deus pensa de mim. Simples assim. E para encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. A gente percebe exatamente isso desse contexto da sexualidade, essa desconstrução, reféns da sexualidade. O que significa isso? Estamos confortáveis em nossos vícios secretos. Vícios em pornografia, diz uma pesquisa feita entre jovens cristãos de 20 anos a cerca de 29 anos, que 50% desses jovens, entre 20 e 29 anos, são viciados em pornografia. Pesquisa feita entre cristãos. Não é quem não é crente, não. Ah, mas aí botou católico. Não, cristão. Estão falando de cristão. Site pornográfico tem mais acesso a mensagens do que Netflix, Amazon e Twitter juntos. 1 a cada 4 jovens depende de pornografia para se estimular sexualmente. 1 a cada 4. 40% dos filmes pornográficos trazem violência contra a mulher. O Brasil é o país onde mais mulheres veem pornografia no mundo. 90% das mulheres da indústria do sexo foram abusadas quando criança. Cerca de 1,4 milhões de mulheres são escravas sexuais ao redor do mundo. A indústria do sexo movimenta mais de 100 bilhões por ano com o tráfico de pessoas para a exploração sexual. Pornografia infantil é o tema mais procurado dentre os usuários de internet do mundo. O tema mais procurado no Google não é Justin Bieber vai casar, não é Silas Malafaia vai falar de ciclano, não é a deputada foi morta brutalmente. Não, o tema mais procurado no Google é pornografia com criança. Se ligou? Pornografia infantil. Estamos atrás de um macho e de uma fêmea o tempo todo. É instinto. É instinto. Tem gente que só se sente vivo quando está apaixonado. O tempo todo. Prazer, prazer, prazer. Por isso que tem gente que vive trocando de relacionamento para ter a sensação de que está vivo. Só se sente vivo quando está com alguém. Aí tem que trocar. Acabou o namoro? Tem que arrumar logo um outro, porque senão eu me sinto morto. Porque sem uma pessoa eu não consigo estar vivo. Porque Deus não me fez o inteiro. Ouviu muito Fábio Júnior? A metade da laranja, acho que o outro te completa. Não, você foi feito inteiro. Você foi feito inteiro. É exatamente isso. Meu irmão, Mateus, versículo 16, capítulo 16, precisa abrir não. Capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No início, Jesus olha para Pedro, inteligentíssimo Jesus. Jesus, meu Deus do céu, ele é maravilhoso. Olha o que ele fala. O nome dele é Pedro, Petros. Tu és Petros, tu és pedra. Pedro, tu és pedra. Ele, inteligente, usou a alegoria do nome dele para trazer uma narrativa. Isso trouxe uma afirmação. Isso entrou no peito dele. Ele tomou isso como verdade. Se tornou o líder da igreja. Simples. Petros. Mas tem uma mensagem subliminar positiva, espiritual nisso. Tu és pedra. Tu és sólido. A casa que suporta as adversidades é construída na areia ou na pedra? Na rocha. A rocha é o quê? Sólido. Sabe o que Deus está querendo falar contigo nessa noite? É porque a gente riu, brincou, falou besteira, zoou. Mas o que Deus está falando contigo nessa noite é o seguinte: em que estado está a sua espiritualidade e a sua relação com Deus? Você está sendo sólido? Você está no estado líquido? Ou você já está no estado vaporizado? Cientificamente, trazer para o lado sólido, para o líquido, acontece. Líquido para o vapor também. Retroceder é a parte mais difícil. Pastor, minha vida está firme com Deus. Eu estou bem com Deus. Amém. Pastor, estou começando a cair em algumas coisas aí que tu falou, cara, estou dando mole. Mas eu não estou ruim não, mas eu estou me sentindo que eu estou derretendo. Não estou mais firme. Eu estou meio líquido. Pastor, eu já evaporei. Está ruim para mim. Se você evaporou, eu posso dizer para você que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Se evapora, se torna nuvem, ele traz de volta. Traz você para de volta. Deus falou contigo nessa noite. Como você vai reagir a isso?
problema teu. O meu papel é de pregar, o de você obedecer. Se essa palavra foi contigo, eu queria de forma muito sincera, melhor dizendo, que você saísse do seu lugar, chegasse, dobrasse teu joelho aqui e confessasse: Senhor, o meu estado é esse, me traz de volta, eu preciso ser sólido, eu estou fraco. Aí a pergunta é: tem que levantar, tem que apagar a luz, tem que tocar uma música? Bom, se ninguém não fez isso até agora, também não estou dando esporro em ninguém por ter feito isso, eu só acho o seguinte: foi a forma com que Deus quis que você viesse aqui. Ah, mas eu estou preocupado com o que o outro vai pensar de você. Você tá líquido mesmo. Se preocupar com o que o outro pensa de você, é porque tem muito de você dentro de você. Tem pouco de Deus dentro de você. Você está cheio de si mesmo e tem tanto de você em você que você não consegue se esvaziar para Deus encher você dele. Então tem que se humilhar. A palavra é contigo? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos orar.